Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, hoje a prévia, o vídeo de prévia do jogo do Real Madrid é aqui gravado do CT do Real Madrid, porque a gente teve a entrevista coletiva na parte da tarde, neste sábado, na prévia do jogo contra o Alavés. Por isso, para vocês ficarem com o vídeo de uma forma mais rápida, resolvi gravar aqui mesmo do CT, porque já acabamos de escutar Carlo Ancelotti, que estava muito sério na entrevista coletiva, cuidando muito as palavras, depois desse momento complicado que o Real Madrid atravessa, precisando vencer nesse domingo contra o Alavés para não ver o Barcelona se afastar ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol, para não ver o Atlético de Madrid podendo chegar e, principalmente, pensando que o jogo contra o Alavés é o início de uma semana decisiva para o Real Madrid, que vai precisar de uma grande virada para seguir adiante na Liga dos Campeões. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente escutou aqui, o que tem de notícias, o que tem de novidades sobre o Real Madrid nesse sábado, antes desse jogo de domingo contra o Alavés. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para todo mundo que está por aqui, se inscreva no canal, deixa o like e os comentários de vocês por aqui. E eu começo esse vídeo falando sobre estatísticas para a galera dos palpites, sempre com muita responsabilidade lá na minha parceira KTO. O Real Madrid vive um momento mais complicado da temporada, são 3 jogos consecutivos sem vitória. Um empate com a Real Sociedad, que deu a classificação para a final da Copa do Rei da Espanha, naquele jogo agônico no Bernabéu, e 2 derrotas consecutivas para o Valência dentro do Campeonato Espanhol e a derrota sem gols para o Arsenal no meio da semana. O Real Madrid vive um momento complicado em relação a gols sofridos. Tem sofrido muitos gols nos últimos jogos, o Ancelotti até falou sobre isso na entrevista coletiva, que precisa frear essa sangria defensiva para o time ter possibilidades ainda de seguir vivo na Liga dos Campeões, porque precisa não sofrer gols e marcar vários contra o Arsenal para essa possível remontada. São 11 gols sofridos nos últimos 4 jogos e 8 marcados, ou seja, o Real Madrid tem sofrido muito gols e não tem conseguido marcar o suficiente para seguir vivo nas competições. Se a gente fizer o recorte só de 2025, são 3 jogos que o Real Madrid não conseguiu marcar gols. Isso é muito chamativo, é uma estatística que chama atenção, porque geralmente o Real Madrid consegue marcar praticamente todo jogo marca gol. E nesse ano de 2025 tem esses 3 jogos sem conseguir marcar gols. E em 6 somente não sofreu gols. Nesse ano de 2025, 26 jogos, o que é um dado preocupante, porque não consegue muitos jogos sem sofrer gol e geralmente ou tem mais dificuldade nesse início de ano de balançar as redes dos seus adversários. Enfrenta o Alavés, o Real Madrid sendo o segundo colocado de La Liga, com 4 pontos a menos que o líder Barcelona. O Barça ainda entra em campo nesse sábado e vendo o Atlético de Madrid a só 3 pontos, pode igualar a pontuação do Real Madrid nessa rodada de La Liga. Então, é vencer ou vencer para o time do técnico Carlo Ancelotti. Jogando fora de casa em La Liga, o Real Madrid mais não ganhou do que ganhou. São 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ou seja, em 8 jogos fora de casa não conseguiu vencer em La Liga. Em 7 sim, é outra estatística que chama atenção, já que o Real Madrid vai jogar fora de casa essa partida. O Alavés é um time que briga para não cair. Só venceu 2 dos últimos 10 jogos. O Real Madrid acumula 6 vitórias consecutivas. Então, um time que está numa situação bem diferente do Real Madrid, mas que cada jogo é uma final nessa reta final de Campeonato Espanhol. Por isso, o time de Carlo Ancelotti tem que estar muito atento nesse jogo contra o Alavés. E agora eu vou entrar nas informações, para quem quer informações para esse jogo do Real Madrid. Bom, vamos falar sobre esse duelo entre Alavés e Real Madrid. Real Madrid, segundo colocado do Campeonato Espanhol, pelo menos de momento, enfrenta o Alavés, que briga para não cair dentro da competição. O Real Madrid mudou um pouquinho os horários das prévias do jogo, inclusive estou gravando esse vídeo de prévia aqui do CT, porque a entrevista coletiva e o treinamento foram na parte da tarde nesse sábado, costuma ser na parte da manhã, mas dessa vez foi na parte da tarde, porque o Real Madrid treina aqui no CT e aí viaja já para a Vitória, no norte da Espanha, onde enfrenta o Alavés nesse domingo. Um jogo importante, o Carlo Ancelotti até comentou na entrevista coletiva. A remontada contra o Arsenal começa nesse jogo contra o Alavés. Por quê? Porque o Real Madrid precisa encontrar boas sensações de futebol. Vive o pior momento da temporada, 3 jogos consecutivos sem vitória, vendo empate com a Real Sociedad
agônico no final, lá no Bernabéu, para a classificação para a final da Copa do Rei. Perdeu para o Valência em casa e depois perdeu esse 3-0, muito sentido, com o Arsenal, um jogo que obriga o Real Madrid a fazer uma das maiores viradas da história da Liga dos Campeões para seguir vivo na competição. Sobre a virada, o Ancelotti foi questionado e disse que se tem um time que já mostrou muitas vezes que consegue fazer isso é o Real Madrid, porém, nesse contexto é muito complicado, pensando que o Real Madrid precisa marcar 4 gols e não sofrer nenhum para, no tempo normal, conseguir essa virada. O Ancelotti bateu muito na tecla na entrevista coletiva na questão do sistema defensivo. Disse que é preciso frear essa sangria de gols. São 11 gols sofridos nos últimos 4 jogos e o Real Madrid não está conseguindo ser efetivo no ataque. Inclusive, ele foi questionado sobre os poucos gols marcados nos últimos jogos pelos 2 brasileiros, pelo Vinícius e pelo Rodrigo. Ele disse, olha, é um momento de barrão, né, de queda geral do time, não quero focalizar em nada nem em ninguém. O problema é que o ataque não está conseguindo compensar o quanto de gols esse time tem sofrido. E realmente tem sofrido muito gols. Como a gente já dizia, em termos de gols sofridos, é a pior temporada de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. Nunca o time tinha sofrido 60 ou mais gols numa temporada. E realmente a quantidade de gols sofridos não está conseguindo ser compensada por um ataque que nos últimos 4 jogos marcou 8 gols, mas acabou uma defesa sofrendo 11, então não há equilíbrio nos números desse Real Madrid e por isso vive, neste momento, o pior momento da temporada. Para esse jogo contra o Alavés, o Ancelotti não tem Militão e Carvajal, lesões de longa duração, não recupera o Lunin, Courtois vai ser o goleiro. O Mendy continua se recuperando de lesão, não volta para esse jogo, não volta para o Arsenal, muito provavelmente. E o Alaba treinou com o grupo nesse sábado, mas ainda dúvida para ver se vai poder jogar ou não. Quem está de volta e a boa notícia é o retorno de Dani Ceballos, que o Ancelotti confirmou que está disponível para o jogo contra o Alavés, portanto, deve chegar com minutagem nas pernas para o jogo contra o Arsenal. Um jogo no qual o Real Madrid não vai ter o Camavinga, mas recupera o Tchouaméni. O Tchouaméni que pode, nesse jogo contra o Alavés, jogar de zagueiro. Se o Ancelotti quiser poupar o Asensio ou o Rüdiger, pensando no jogo contra o Arsenal, o Tchouaméni vai ter que jogar por ali. Ele que não jogou o jogo de ida contra o Arsenal, foi a ausência do Real Madrid. Para esse jogo a gente deve ter, e eu estou curiosa para ver quais vão ser as substituições do Ancelotti, como é que ele vai alterar o time, porque alguns jogadores estão numa toada aí de ter muitos jogos, né? Alguns descansaram mais do que outro, por exemplo, o Rodrigo foi do ataque talvez o jogador mais poupado nessa reta aí de jogos depois da data FIFA, e o Brahim, de acordo com os meus companheiros aqui, deve ser titular nesse jogo. Então vamos ver quem do ataque o Ancelotti vai poupar. E talvez existe sim a possibilidade do Endrick ter minutagem também, ele como o Arda Güler, que não tem sido aproveitado em Liga dos Campeões. Pode ser que nesse rodízio do Real Madrid ter pouco tempo de preparação para o jogo contra o Arsenal, inclusive foi outra reclamação do Ancelotti na entrevista coletiva, o Real Madrid pediu para mudar o dia do jogo contra o Alavés para jogar hoje, sábado. A La Liga não autorizou, então vai jogar domingo. Todos os times que estão nas quartas de final da Champions jogam os seus jogos nesse sábado, menos o Real Madrid, que joga nesse domingo. Aí a gente já sabe das desavenças entre Real Madrid e La Liga, e dessa vez a La Liga não trocou o horário do jogo do Real Madrid. O Ancelotti até brincou na coletiva, não brincou porque ele não estava para brincadeira nessa entrevista coletiva, mas disse, a gente vai ter 72 horas de descanso, então não tem nem por onde a gente se queixar por essa não alteração do horário. Vamos ver como é que vai ser, se o Ancelotti vai fazer ou não rotações, né? O que ele vai mudar pensando no jogo contra o Arsenal. Acho que tem alguns jogadores que talvez possam descansar, como o Fede Valverde, que vem numa carga de muitas partidas consecutivas na temporada e é um jogador fundamental para o jogo contra o Arsenal. E no ataque, como eu dizia, a gente pode ter o Brahim entrando no time, vamos ver se há a possibilidade do Endrick, talvez no meio de campo ataque o Arda Güler, acho menos provável, mas pode ser que a gente tenha alterações aí no time. O Courtois vai ser o goleiro, o Lucas Vázquez deve ser o lateral direito, Fran Garcia o lateral esquerdo, vamos ver se na zaga muda alguém. O Camavinga deve jogar, já que ele perde o jogo contra o Arsenal por suspensão. O Tchouaméni está de volta, deve ter minutagem. Vamos ver se na zaga ou no meio de campo, até porque ele vai jogar contra o Arsenal no meio da semana. Então vamos ver como vai ser as alterações do Carlo Ancelotti, principalmente pensando na eliminatória contra o Arsenal. Sobre a remontada, interessante que o Ancelotti disse
Perguntaram a ele se, mesmo sendo o Real Madrid, tem muita gente que duvida que seja possível essa remontada, essa virada contra o Arsenal, mesmo sendo o Real Madrid. Ele diz, se tem um time que já conseguiu fazer isso, muitas vezes foi o Real Madrid. Mas meio que ele deixou entender que começa nesse jogo contra o Alavés. Por isso que me chamou a atenção nisso. Que o time precisa recuperar boas sensações, precisa jogar um bom futebol, o ataque precisa marcar, a defesa precisa ser mais sólida. Porque a partir desse, fazendo um bom jogo em La Liga, se dá meio que um start para essa possível remontada, no qual o Real Madrid vai precisar fazer o melhor jogo da temporada contra o Arsenal, defensivamente e ofensivamente, para seguir vivo na Liga dos Campeões. Eu já vou falar mais sobre remontada no vídeo de prévia do jogo contra o Arsenal e na semana que vem que a gente vai falar mais de Liga dos Campeões, mas esse jogo do Campeonato Espanhol ele é crucial pensando em uma possível remontada justamente sobre isso que o Ancelotti falou. E a questão da solidez defensiva, o Real Madrid precisa encontrar um lugar no qual não sofra tanto defensivamente e no qual não receba tantos gols para o ataque poder produzir o suficiente para o Real Madrid ganhar os seus jogos. É um jogo importante visando La Liga, mas é um jogo mais importante esse contra o Alavés nesse domingo, pensando em Liga dos Campeões. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comentários e, claro, eu volto depois desse jogo entre Alavés e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol que acontece neste domingo. Um ótimo sábado para todo mundo, beijo para vocês e, claro, até depois, até o próximo vídeo.